Olá, pessoal. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor da Rádio Itatiaia. Vamos falar um pouco sobre algumas ações do SESI para ajudar as pessoas a enfrentar este momento de pandemia e isolamento social. E quem nos ajuda agora é a Sabrina Pereira da Silva, analista de projetos educacionais do SESI Minas. Tudo bem, Sabrina? Olá, Renato. Eu estou bem. Prazer enorme estar aqui falando com vocês, representando a Rede SESI de Educação. Prazer é nosso tê-la com a gente. Sabrina é pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão e supervisão escolar, especialista em liderança e gestão estratégica de pessoas, especialista em neurociência e inteligência emocional, especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano e atua na gerência de educação básica do SESI. Não é isso mesmo? Isso mesmo, exatamente. Sabrina, durante o período de isolamento social, a maior parte das instituições de ensino está oferecendo a modalidade de estudo não presencial. A suspensão temporária das aulas vai de encontro às orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde como uma medida para salvar vidas. Mas como conciliar a rotina dos estudos das crianças e adolescentes com as atividades domésticas e o home office? Para fazer desse momento o mais proveitoso possível, é essencial a organização da família e do próprio estudante. E, para isso, a Rede SESI Minas preparou 6 dicas para planejar os estudos em casa. Sabrina, inicialmente, como fazer a criança estudar em casa de maneira independente? Então, Renato, bem interessante sua pergunta, né? É um desafio. Confesso para você que é um desafio tanto para os alunos, como para os pais, para as famílias e principalmente para os pais de crianças pequenas, né? Porque é uma idade ali que demanda uma dedicação maior das famílias. Principalmente porque o que nós enviamos para casa são orientações e não atividades como nos outros anos escolares. E essas orientações precisam sim muito da ajuda da família. Então, já para as crianças maiores, né, as atividades que nós enviamos já são atividades que eles conseguem realizar ali de forma mais independente. Nós pensamos uma forma que o aluno ele consiga mesmo realizar sozinho. Mas algumas dicas que nós damos, independente, né, da série, é primeiro, estabelecer uma boa rotina de estudos. Isso é essencial. Segundo é manter um ambiente adequado, onde o aluno ele consiga ali manter a concentração. E o terceiro vale para a família. A importância dela incentivar os filhos de que eles são capazes de realizar essas atividades sozinhos. Porque se eles forem ali, sempre que tiverem uma dúvida, pergunta para a família dá a resposta de forma pronta, aí fica um pouco mais fácil para eles. Eles sempre vão buscar esse caminho mais fácil. Para as crianças menores, como a rotina ajuda a estabelecer melhor a noção do tempo, Sabrina? Então, as crianças menores, Renato, elas não têm uma noção de tempo muito bem estruturada, muito bem elaborada. Então, é necessário que a família ela estipule uma rotina em casa. E a gente sabe que cada casa tem a sua própria rotina. E agora, o que aconteceu? A escola veio para dentro da casa, mas a casa ela continua tendo a rotina dela. Então, é importante que tenha isso muito claro, uma rotina estabelecida, qual que vai ser realmente o horário de estudo daqueles alunos. Geralmente nós sugerimos que seja o mesmo horário que os alunos frequentavam a escola, para continuar com esse mesmo ritmo, né? E é importante ter essa rotina porque os alunos, eles têm um cronograma de atividades que precisa ser seguidos. Então isso precisa ser muito claro para não falar assim, na hora que der eu faço, ou no melhor horário eu faço, não é bem assim. É importante ter isso bem estabelecido. Ainda mais agora, né, que muitos pais estão trabalhando em casa também de home office. Então, ter essa estrutura bem feita, com certeza vai contribuir para que os estudos ocorram assim, de forma mais exitosa. E como que um local adequado para estudar pode fazer a diferença no processo do ensino-aprendizagem? Isso faz toda a diferença, porque imagina só, nós que somos adultos, nós já nos distraímos com muita facilidade. Então imagina só a criança, né, os adolescentes que agora vão estar no ambiente que é da casa deles. Então muito mais atrativo do que às vezes uma sala de aula. E a gente sabe que quanto menor a criança, menor é o tempo de concentração dela. Então, o que a gente sugere? É importante que as famílias elas façam o possível para organizar um espaço adequado para os estudos,
com menos distração possível, onde o aluno sabe, eu estou aqui nesse local realmente para estudar. A gente sugere que, por exemplo, se for ter uma mesa de estudos, nessa mesa não tenha brinquedos, jogos, ao contrário, tem ali o material escolar do aluno, caderno, livro, realmente tudo que ele vai precisar. Claro, a gente sabe também que o tempo de concentração ele varia de aluno para aluno, né? Como varia de pessoa para pessoa. Então, é importante que a família, ali, junto com o aluno, eles conversem, entrem num consenso, que é o melhor roteiro para ser seguido. E como que a tecnologia pode ser uma aliada nos estudos em casa, Sabrina? Olha, ela agora está sendo muito aliada nossa, uma aliada muito grande da educação, né? Nós sabemos assim que ela hoje ela está ocupando, né, a forma que antes a gente resolvia muitas questões de forma presencial. Então a tecnologia ela está propiciando que as coisas elas continuem acontecendo, porém de uma outra forma. Nós sabemos que a educação em si ela acontece no coletivo, né? Ela acontece por meio da troca, ela acontece por meio da socialização. E aí, nesse momento, a tecnologia está entrando. Não está sendo possível acontecer de forma presencial, mas a tecnologia, nesse momento, está sendo a estratégia mais benéfica. A gente sabe que, em momento algum, a tecnologia ela vai ocupar o papel do professor, né? Mas ela está sendo um instrumento essencial para o trabalho dele. Nessa época, né, na pandemia, todo o processo pedagógico ele mudou. Então, os professores eles tiveram que se reorganizar, se readaptar, se transformar num curto período de tempo para contribuir com esse processo. E a gente acredita que mesmo depois que esse período passar, a tecnologia ela vai continuar sendo uma grande aliada nossa para o nosso trabalho, sabe? Inclusive, Renato, cabe ressaltar aqui que muitas questões, por exemplo, visitas a museus. Então, muitas vezes a gente fala, precisa ir presencialmente, não tem como agora, nessa época, não visitar. Tem sim. Os nossos professores estão até incentivando os nossos alunos, né? Existem hoje muitos museus que estão aí disponíveis, né, de forma virtual, online, onde os próprios alunos e famílias podem tirar grande proveito disso. Um exemplo é o Museu de Louvre, que está aí disponível, e o outro é o Museu Aeroespacial de Washington. Então, com certeza, vai além da aprendizagem do aluno e vai contribuir também para a aprendizagem, para a troca no ambiente familiar. Sabrina, por favor, explique para a gente qual que é a diferença entre o estudo não presencial e o EAD, o ensino à distância. Claro, ótima pergunta, inclusive, né? O ensino à distância, né? A educação EAD, ela é uma modalidade de ensino, Renato. A nossa modalidade, né, de educação básica regular, ela não é ofertada nessa modalidade EAD, ela é ofertada presencialmente. Como nós estamos passando por esse momento, nós tivemos que criar estratégias para continuar contribuindo com a aprendizagem dos alunos. Então, a nossa educação, ela é chamada de educação não presencial, como aí nos documentos oficiais, elas se referem ao ensino remoto. Então, não é uma educação EAD, é um ensino remoto para não deixar o aluno aí sem essa aprendizagem nesse momento. E agora, Sabrina, fala um pouquinho sobre as 6 dicas que o SESI preparou para ajudar a planejar os estudos em casa. Claro, a gente sabe da importância disso, né, Renato? De dar algumas dicas para a família, que para eles também é um desafio, para os alunos também. Então, as dicas que nós deixamos, a primeira é a seguinte: definir um local para o estudo. Então, é muito importante que tenha um ambiente adequado, silencioso, bem iluminado, que não tenha ali um fluxo muito grande das famílias, né? Como é dentro da casa agora, é importante que seja um ambiente reservado para ajudar nessa concentração. A segunda dica se refere a ter uma rotina de estudos. Então, é importante que o aluno, ele, como eu disse anteriormente, que ele não faça na hora que ele quiser, mas que ele tenha uma rotina bem estabelecida para que ele consiga continuar, concentrar e dê continuidade em casa também. A terceira dica se refere ao aluno ter um quadro de atividades. Isso ajuda muito na organização do aluno e também na organização da família. Esse quadro pode ser, por exemplo, um quadro semanal ou um quadro diário. E o que eles forem fazendo ali, eles vão ticando, né? Tem exemplos desse quadro, por exemplo, na internet, eles podem tirar alguns modelos, mas é para contribuir para o planejamento do aluno e para a família. A quarta dica que nós damos, Renato, se refere ao registro do aprendizado. Então, às vezes, o aluno, como ele está assistindo uma aula online, ele fica ali mais preocupado em estar só ouvindo ou vendo o professor.
é importante que ele registre, porque a aprendizagem ela acontece também na hora de sistematizar o que ele está aprendendo. Então, é importante que sempre teve aula, ele acompanhe a aula fazendo os registros no próprio caderno ou no livro didático. A quinta dica, Renato, se refere à importância de fazer outras atividades também, que não sejam só atividades voltadas de cunho ali escolar. Então, é importante que ele tire um momento também dentro desse planejamento que eu disse anteriormente, para ele ler, para ele assistir um filme, para ele conversar também com a família, né? A gente sabe que também se parecer um pouco contribui também para o aprendizado. E a sexta dica nossa, é para ele dividir o estudo dele em blocos, porque às vezes fica um pouco maçante ele ficar ali, né? Além de ter as atividades que nós propiciamos por meio da plataforma Plural e até os professores aula online, o aluno tem um tempo também que ele se dedica aos estudos, né? Aos estudos autônomos, que contribui para a aprendizagem dele também. Então, a gente dá a dica assim, a cada 30 minutos de estudo, tire 5 minutinhos para ele descansar, tomar uma água, espairecer um pouquinho e voltar. Maravilha. Sabrina, muito obrigado pela sua participação. Muito sucesso aí para você. Obrigada, Renato. Prazer enorme estar aqui representando o SESI. Nós conversamos com a Sabrina Pereira da Silva, analista de projetos educacionais do SESI Minas. E a você, nosso grande abraço.